né? A gente vai sentar para conversar, né? Para poder alinhar novamente nosso cronograma semanal, né? Para a gente voltar com a escola, para a gente poder iniciar o GECEL, né? Então a gente vai organizar nos próximos dias algumas coisas para que a gente possa, amém, voltar com algumas coisas e iniciar novas coisas, como o pastor Marcos lembrou semana passada, né? Se por acaso você quiser receber o GECEL na sua casa, é só nos procurar também, que aí também a gente vai começar a organizar essa questão. Outra coisa é que a gente está para confirmar também, mas se não no primeiro, no segundo, a gente vai fazer um almoço lá em casa com um churrascão para a gente, também já estava na hora, né? Já desde outubro que a gente está aqui, a gente ainda não tinha feito esse momento de comunhão, então fica atento no grupo que nos próximos dias a gente vai confirmar para a gente estar tendo esse momento de comunhão, amém? E por último, semana que vem nós temos Santa Ceia, né? Então, semana que vem venha com o coração alegre para a gente rememorar. Eu sempre gosto de fazer no primeiro domingo, então venha com o coração aberto para que a gente possa rememorar aquilo que o Senhor fez por nós através dos elementos, né, que Ele mesmo instituiu para que a gente pudesse utilizar para relembrar. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, enfim chegamos no capítulo 4, né? Vamos dar continuidade à nossa série em 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos começar o capítulo 4, vão ser 3 pregações nesse capítulo 4, então hoje nós vamos ler do verso 1 a 8, para que a gente possa tratar desse assunto que, eu vou dizer novamente aqui, algo que eu disse umas semanas atrás, né? O assunto de hoje é um daqueles assuntos que, normalmente, a gente foge dele, do púlpito, né? Então, um dos benefícios da série expositiva é que a gente passa por passagens, por textos que normalmente a gente evitaria tocar nele por N fatores, né? Mas quando a gente está numa série, especialmente dessa forma que a gente vai seguindo verso a verso, a gente chega nesse verso e fala, não tem jeito, eu vou ter que falar dele. Então esse assunto de hoje é um desses assuntos. E aqui, irmãos, não que a gente tenha medo, sabe? Mas é um daqueles assuntos espinhosos e que, infelizmente, no meio da igreja ainda é um assunto que não deveria, mas que é um assunto tabu, que a gente não gosta muito de falar. Mas é necessário, e vocês vão ver como que só por base dessa passagem Deus nos fala claramente a respeito desse assunto. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler do verso 1 a 8. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações, e agora neste momento, através da Tua santa palavra, que é inspirada, que é apta para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar, nos educar na justiça e nos tornar aptos para toda boa obra, Pai. Que a Tua palavra, que é a espada do Espírito, fira os nossos corações nessa manhã, nesse assunto, Pai, que às vezes nós evitamos ou até mesmo, infelizmente, mesmo sendo cristãos, negligenciamos. Que nesta manhã a Tua palavra nos alinhe, que nesta manhã a Tua palavra nos corrija, mude a nossa forma de pensar, para que possamos, como diz essa passagem, viver uma vida que Te agrada e uma vida em santidade para a glória do Senhor. Amém?
O tema que eu dei para esses versos, e eu relutei com o tema aqui, né? Fiquei estudando, eu falei, vou dar esse tema, não, vou dar aquele e tal. Por fim, eu dei o tema de santidade e pureza sexual, porque é disso que essa passagem vai nos falar. Paulo começa o verso 1 do capítulo 4 com a palavra finalmente. Por que finalmente? Porque, como eu venho mencionando aqui, na carta aos Tessalonicenses, Paulo leva do capítulo 1 ao capítulo 3 para, vamos dizer assim, mencionar os motivos que ele tinha para dar graças a Deus pela vida da igreja. Eu venho repetindo isso constantemente, e esse é meu estilo de pregar. A repetição é o segredo do aprendizado, né? Então, algumas coisas chaves na carta aos Tessalonicenses, eu busco repetir todos os cultos, até porque, seja presencialmente ou às vezes na gravação que eu sempre lanço na internet, sempre tem alguém que talvez não viu nada da série até aqui e vai pegar a partir dessa pregação. Então, algumas coisas é importante eu repetir para a gente conectar tudo. Paulo leva do capítulo 1 ao capítulo 3 para enumerar, para listar e para render graças a Deus pelos motivos que ele tinha para glorificar a Deus pela vida da igreja, culminando nos versos que vimos a semana passada, em que ele diz para a igreja que eles eram a sua glória, a sua alegria, né? A sua coroa no dia da volta de Jesus. Então ele rendeu graças e terminou os últimos versos da semana passada fazendo uma oração a Deus pela vida da igreja, para que Deus continuasse a grande obra que ele estava fazendo na vida daquela igreja. Por isso que no capítulo 4, verso 1, ele começa agora com finalmente, irmãos, porque agora, vamos dizer assim, agora ele acabou de dar graças a Deus e agora ele vai para a parte, poderíamos dizer assim, mais prática. E não só mais prática, mas Paulo agora vai começar nesse capítulo 4 e vai agora até o final do capítulo 5, dar orientações, dar doutrinas, dar mandamentos da parte do Senhor para essa igreja que já Paulo elogia, que ela já estava amadurecendo muito rápido, mas que, como a gente viu em alguns momentos ele dizer, ele vai falar de novo desses versos, a gente sempre precisa ir melhorando, né? É aquele ditado, tá bom, mas pode melhorar. A vida cristã é assim, tá bom, já estou crescendo, já estou amadurecendo, já estou buscando praticar os mandamentos do Senhor, já tenho buscado obedecer ao Senhor, já tenho buscado viver uma vida que agrada a Ele, mas sempre pode melhorar. Quantos anos de cristão você tem? Eu fiz esse mês agora 10 anos de pastorado, que eu comecei a pastorear, mas em novembro eu vou completar 15 anos de caminhada cristã. E eu preciso olhar para trás desses 15 anos e eu preciso ver um crescimento da minha parte, amém? Eu tenho um filho de 3 anos e a gente já nota crescimento de 3 para 2, de 3 para 1, né? Você que tem filho mais velho, você não pode aceitar que o seu filho tenha o mesmo comportamento que o meu de 3 anos tem, amém? Então a gente precisa crescer, e na fé, irmãos, é a mesma coisa. Então a gente precisa crescer, e o que Paulo vai fazer do capítulo 4 ao capítulo 5, ele já havia mencionado no capítulo passado, é dar instruções para encorajar os irmãos a continuarem fazendo aquilo que eles já estavam fazendo e continuar crescendo, não só naquilo que já estavam fazendo, como também nas coisas, como ele disse no capítulo passado, que ainda falta na fé deles, ou seja, que a gente ainda vai acrescentando, vai amadurecendo, vai compreendendo melhor. A percepção que eu tenho não só da vida cristã, como do próprio pastorado, depois desses 10 anos e daqui a pouco depois de 15 anos da vida cristã, é diferente da percepção que eu tinha com 6 meses de convertido, com 1 ano de convertido. Então a gente precisa crescer, e o que Paulo vai fazer a partir de agora é orientar os irmãos, é dar instruções, é dar mandamentos do Senhor para que eles possam continuar crescendo na fé, no amor e na esperança que eles já tinham, que já era muito boa, Paulo já elogiava, mas que a gente sempre pode e deve buscar melhorar cada vez mais na presença do Senhor. Então ele continua e ele começa: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus. Isso aqui é importante eu começar mencionando, porque ele diz assim, finalmente, irmãos, pedimos e exortamos. A palavra exortação, ela significa encorajar, ela significa instruir, e ela tem também um significado de convocar, de apelar. Então Paulo está dizendo, eu apelo a vocês, eu convoco vocês às orientações que ele vai dar. Só que o detalhe que é importante, no Senhor Jesus.
Por que esse no Senhor Jesus é importante? Não é apenas, vamos dizer assim, né, querer procurar, como diz o ditado, né, pelo em ovo. É porque todos os mandamentos que Paulo vai dar a partir de agora, ele vai dar no Senhor Jesus. E por que isso é importante? Porque nós precisamos lembrar, irmãos, principalmente numa época em que a gente relativiza muitas coisas. O que significa isso? A gente, não, isso daí não... A gente precisa trazer à nossa memória que os mandamentos que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo vai dar como um apóstolo de Cristo, e que hoje nós temos na Bíblia, e que nós estamos lendo essa carta para podermos, vamos dizer assim, trazer para a nossa vida, nós precisamos lembrar que todos esses mandamentos são da parte do Senhor, como ele vai dizer no verso 2 também. São no Senhor esses mandamentos. Por quê? Porque a gente corre a tentação de, principalmente, quando uma doutrina, quando um ensinamento, um mandamento do Senhor vai de certa forma confrontar o nosso pecado, ou vai confrontar uma maneira que a gente pensa, e que Deus vem e diz, não é assim, não é desse jeito que você está pensando, é de um outro jeito. É muito fácil, irmãos, a gente cair na tentação de falar assim, não, isso aí é Paulo que está falando. Não, isso aí é o pastor que está falando. Não, mas essa, como dizem hoje em dia, essa é a sua interpretação. Não, eu não acho que é assim, não. Então, a gente tem, nós hoje, até mesmo dentro da igreja, mandamentos claros do Senhor que às vezes a gente negligencia, às vezes a gente relativiza, a gente pensa, não, isso daí é o pastor que está ensinando. Por isso que é importante a gente se lembrar que o que Paulo vai dizer, nós exortamos no Senhor. O que eu vou ensinar para vocês agora, o que eu vou relembrar vocês, é no Senhor, é da parte do Senhor. Olha o verso 2, o que ele diz: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então, as instruções que Paulo já havia dado no período que esteve com eles, e que agora ele vai repetir alguns e dar novos nessa carta, e também já adiantando na segunda carta, Paulo está dizendo, é da parte do Senhor, é mandamento do Senhor. Eu não estou tirando as coisas debaixo do meu braço, vamos dizer assim, né? Eu não estou passando para vocês algo que eu aprendi com o coach, com o filósofo, não. O que eu vou passar para vocês, o que eu vou transmitir, as instruções que eu dei a vocês, e essa palavra instrução traz aquele sentido de um general do exército, um comandante dando instruções para a tropa, né? Ele dá, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo para a gente entrar nessa guerra. Paulo está dizendo, as instruções, as exortações que nós damos, e que agora a partir desse momento da carta eu vou dar a vocês, é da parte do Senhor. Não percam isso de vista, é da parte do Senhor, é mandamento do Senhor, é instrução do Senhor, é aquilo que Jesus me ensinou, me passou, falando no caso do apóstolo Paulo, e que eu vou transmitir a vocês agora. Portanto, recebam e não se esqueçam que é mandamento do Senhor. E assim ele continua dizendo, pedimos e exortamos a você no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós. No capítulo 1, ele já havia falado que essa igreja é uma igreja em que Paulo e a liderança, eles deram um exemplo. Paulo repetiu isso também durante todos os 3 capítulos. Nós demos o exemplo para vocês. E já no capítulo 1 e no capítulo 3, ele já disse que essa igreja seguiu o exemplo dele. No capítulo 1, ele vai falar, nos versos 5 e 6 do capítulo 1, que aquela igreja havia seguido o exemplo de Paulo e companhia e toda a sua liderança, e também do Senhor, de forma que eles se tornaram, Paulo diz, vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor Jesus, a ponto de vocês se tornarem modelo para as outras igrejas. Então, aqui Paulo está novamente dizendo que nós ensinamos vocês, vocês aprenderam de nós. Portanto, irmãos, toda liderança, ela é uma liderança que é feita por meio do exemplo. Tem um outro ditado, vocês já devem ter visto ou lido na internet, que palavra convence, o exemplo arrasta, né? Às vezes você tem um outro ditado também que diz assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Isso para mostrar de que às vezes o que a gente fala precisa estar alinhado com o que a gente faz, e que em alguns casos a pessoa pode ser convencida pela palavra, mas ela só vai imitar quando ela vê você fazendo. Então essa é a ideia que está aqui. Paulo está dizendo, vocês aprenderam de nós, porque nós demos o exemplo e vocês agora estão seguindo. Aprenderam o que de nós? Ele diz, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Nós ensinamos para vocês a maneira que vocês devem viver
para agradar a Deus. Aqui algumas coisas que a gente tira daqui que é importante. Irmãos, existe sim uma maneira de viver que agrada a Deus. Existe sim uma maneira de viver que agrada a Deus. E o contrário também é verdade. Se existe uma maneira de viver que agrada a Deus, existe uma maneira de viver que desagrada a Deus. E isso também é muito caro no cristianismo e nós precisamos lembrar disso. Existe uma maneira de viver que agrada a Deus e existe uma maneira de viver que não agrada a Deus. Precisamos relembrar disso. Por quê? Porque, novamente, hoje em dia, principalmente, até mesmo cristãos, até mesmo crentes acham que porque nós somos salvos pela graça, e a gente enfatiza isso, que não é pelas nossas boas obras, não é pelo seu bom comportamento que você vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque você está andando certinho, e se Jesus voltasse hoje, como você ainda não pecou hoje, você vai para o céu. Mas se Ele voltar hoje, e você estiver nesse pecado, se estiver mentido, se estiver nesse pecado que você ainda não conseguiu vencer, você vai para o inferno. Não, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, pela nossa vida santa e justa. Não é a nossa santidade que conquista a salvação. Mas isso não significa que a gente possa viver da maneira que a gente quiser. Estão entendendo? Isso não significa que eu sou salvo pela graça mesmo, então vou viver de qualquer jeito. Deus não está preocupado com a maneira que eu vou viver. Não, irmãos, deixa eu dizer, Deus está sim preocupado com a maneira que você vive. Especialmente agora que você é salvo, especialmente agora que Ele salvou você. Deus está sim preocupado com a maneira como você vive, porque, segundo esse texto, existe uma maneira de viver que agrada a Deus, e foi isso que os apóstolos, que Paulo e companhia ensinaram para a igreja dos Tessalonicenses. Paulo está dizendo, vocês aprenderam conosco, seguindo o nosso exemplo, a maneira de viver que agrada a Deus. Existe uma maneira de viver que agrada a Deus. E o contrário também é verdade. Existe um modo de viver, um estilo de vida que não agrada o coração de Deus. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 2, ele diz assim para os cristãos de Efésios: em outro tempo, vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aos Efésios, Paulo diz, olha, antes de nascer de novo, e essa é a passagem que ele fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós. Ele começa dizendo, antes vocês viviam segundo o curso deste mundo. Vocês seguiam, vamos dizer assim, a manada dos desobedientes, para resumir o texto. Vocês seguiam sobre a influência de Satanás, que o príncipe da potestade do ar é Satanás. Então Paulo está dizendo, antes de se converter, o estilo de vida que vocês levavam era segundo esse mundo, era segundo o próprio Satanás. Então existe esse modo de viver que você segue o fluxo do mundo. Você segue até mesmo um estilo de vida que é inspirado pelo diabo, podemos dizer assim. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 18, ele diz assim para os cristãos: vocês foram resgatados de uma vida inútil que vocês aprenderam com seus pais. 1 Pedro 1,18. Pedro diz para os cristãos, vocês foram resgatados. Resgatados por quem, gente? Por Jesus. Olha a linguagem do apóstolo também, Pedro. Vocês foram resgatados, salvos de quê? Do inferno? Não. Pedro aqui usa a linguagem de uma vida inútil. Poderíamos traduzir de uma vida imprestável, de uma vida que não tem frutos, que é inútil, que é assim, ó. Então, percebe como que é o que Paulo está dizendo aqui? Nós ensinamos a vocês a maneira que nós devemos viver para agradar a Deus. Portanto, irmãos, existe sim uma maneira de viver que agrada a Deus. Por isso que diante desse texto a gente precisa refletir. Eu tenho vivido uma vida que agrada a Deus? Eu tenho vivido de uma forma, de uma maneira, e aqui isso em todas as áreas da minha vida, eu tenho vivido à luz dessa passagem. Será que o meu estilo de vida é um estilo que agrada a Deus? Será que Deus olha do céu, olha para a minha vida e diz, você está vivendo de uma maneira que me agrada? E deixa eu dizer, abre parênteses, não estou falando sobre perfeição, porque nenhum de nós somos perfeitos. Deus não olha lá de cima e fala, esse aqui é perfeito, esse aqui está fazendo tudo exatamente. Não, isso é legalismo. Nós nunca conseguiremos ser 100%. Mas existe uma diferença entre você não ser 100%, não ser perfeito, e você do outro lado viver uma vida inútil, na linguagem de Pedro, e você viver de uma maneira que claramente não é uma maneira que agrada a Deus. Amém? Então existe diferença. Existe diferença. Então,
Então, a pergunta que temos que fazer é examinar a nós mesmos e dizer: a minha maneira de viver é uma maneira de viver que agrada a Deus? E Paulo continua dizendo: e efetivamente vocês estão fazendo, e que vocês continuem progredindo cada vez mais. É o que eu disse. Paulo está exortando: vocês aprenderam conosco, e Paulo diz: e vocês estão fazendo. Eu tenho elogiado, é como se ele estivesse dizendo, né? Até aqui eu gastei 3 capítulos para elogiar vocês, como vocês têm vivido de uma maneira que tem imitado a nós e a Jesus Cristo, ao próprio Senhor, e a ponto de vocês se tornarem exemplos para as outras igrejas. Então, Paulo está dizendo: vocês estão vivendo, vocês aprenderam conosco e estão vivendo. Estão vivendo. Mas aí ele diz, é o ponto que eu estou tratando até aqui, ele diz: mas que vocês continuem progredindo cada vez mais. Repito novamente aquilo que eu disse no começo: quanto tempo de caminhada cristã você tem? Baseado nesse tempo de caminhada cristã que você tem, você nota crescimento na maneira de viver que agrada a Deus na sua vida? A maneira como você vive hoje, vou usar meu exemplo aqui. Será que beirando os 15 anos de caminhada cristã, a maneira que eu vivo hoje agrada a Deus muito mais do que a maneira que eu vivia no primeiro ano? Porque precisa haver esse crescimento da nossa parte, esse amadurecimento da nossa parte. Eu não posso, com quase 15 anos de caminhada cristã, viver sendo crente da mesma maneira que eu vivia quando eu tinha 1 ano de convertido, que eu não sabia quase nada da Bíblia, que eu ainda não tinha lido a Bíblia toda. Então, é preciso haver esse amadurecimento, e é o tom que Paulo está dizendo: olha, vocês já estão vivendo uma maneira que agrada a Deus, que vocês aprenderam conosco, mas eu exorto a vocês agora: continuem progredindo, continuem crescendo. Irmão, você precisa querer amadurecer. Se você conhece um tanto da Bíblia, você tem que conhecer mais. Já passou 1 ano, vamos dizer assim, já passou 1 ano desde que você leu certa passagem. A gente precisa, irmãos, à luz de tudo que a gente conhece da palavra de Deus, crescer e melhorar. Deus não cobrará de você colocar em prática aquilo da palavra que você ainda não conhece, seja pela sua leitura pessoal ou seja por ouvir pregações. Mas naquilo que você já ouviu, dos assuntos que você já ouviu, pregação ou que você já leu na Bíblia, Deus espera, não que da noite para o dia você já se torne um praticante assim, tipo o Pablo Marçal, né? É o Pablo Marçal que diz que ele começa a nadar hoje, amanhã já está dando aula. Deus não espera isso de você. Você começou hoje, né? Portanto, se tem novos convertidos entre nós, Deus não espera de você o que Ele espera de mim com quase 15 anos. Então fica tranquilo, Mas, à medida em que você for aprendendo, Deus vai esperar, como aos poucos. Eu e a Jennifer espera do Nicolas de que com 3 anos ele não se comporte mais, ele nem se comunique mais como ele se comportava com 2, com 1 ano. Da mesma forma, daqui 1 ano, quando ele fizer 4 anos, a gente também precisa notar um avanço nele. E assim é na caminhada cristã, porque nós precisamos progredir, nós precisamos continuar crescendo cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Portanto, irmãos, existe sim uma maneira de viver que agrada a Deus. Isso resume esses 2 versos. Nós então agora vamos para o verso 3. Ele diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Irmãos, essa é uma frase tão clara como a água. Tão clara como a água. Sabe a água do bebedouro ali? Olha lá, você olha assim, você vê só o galão de tão transparente que aquela água é. Essa afirmação do apóstolo, da parte do Senhor, é tão clara quanto aquela água. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Qual é a maneira que agrada a Deus? Qual é a maneira de viver que agrada a Deus? Paulo está respondendo no verso 3. A maneira de viver que agrada a Deus, a vontade de Deus é a santificação de vocês. É a famosa santidade, que nós temos esquecido um pouco em nossas igrejas, mas que devemos voltar a falar dela. No passado a gente falava mais disso e em alguns momentos até exagerava demais, né? Porque a gente tratava como santidade coisas que Deus nunca exigiu de fato, e a gente misturava um pouco as coisas. Mas percebe como que a nossa geração ela foi para o outro polo.
É meio que se você sair da direita para a esquerda, do Bolsonaro para Lula. Não. No fato de tentar um pouco amadurecer a ponto de saber separar o que Deus ordena e o que Deus não ordena, a gente está caindo no outro lado, em que a gente não fala mais de santidade, em que a gente não fala mais sobre esse viver, sobre esse estilo de vida que agrada a Deus. E Paulo está sendo claro como a água. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Você já fez essa pergunta para si mesmo, para Deus, ou para o seu pastor, ou para o irmão? Eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria que Deus falasse a vontade dele para a minha vida. Então, aqui está um texto claro falando para você. Olha para mim, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação, santidade. É claro que essa não é toda a vontade, tem outras coisas que Deus pode revelar para você, que é a vontade dele específica para a sua vida, mas aqui está um mandamento claro da parte do Senhor para todos os cristãos, todos, sem exceção. Aqui não é um mandamento para o pastor, aqui não é um mandamento para o líder, aqui é um mandamento para todos os cristãos. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Portanto, a gente pode explicar dessa forma e chegar à seguinte conclusão: a maneira de viver que agrada a Deus é uma maneira de viver santa, de santidade, de santificação. Santidade significa ser separado, ser dedicado a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha uma vida separada, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele. E dentro do assunto da santidade, percebe que no texto está 2 pontos. A vontade de Deus é a santificação, 2 pontos. E agora Paulo vai entrar num assunto que não é único e exclusivamente esse assunto que trata de santidade. A santidade, ela toca cada área da nossa vida, inclusive o nosso trabalho. O Antigo Testamento fala muito sobre a ética no trabalho, de você não cobrar além do que é justo e tudo mais. Então, santidade toca cada área da nossa vida. Mas aqui nessa passagem, a partir desses 2 pontos, Paulo vai tratar de um assunto que está dentro da santidade, de um assunto que faz parte da santidade e que poderemos, por esse texto, dizer que sem esse assunto não existe santidade completa. Sem esse assunto não existe santidade verdadeira. Portanto, eu já adianto que o que esses versos vão nos mostrar e vão nos apontar é que não existe santidade sem pureza sexual. Por isso que eu dei o tema para essa pregação de santidade e pureza sexual. Porque falar de santidade não é apenas falar sobre pureza sexual. Mas não podemos deixar de falar de santidade sem tocar no assunto da pureza sexual. E aqui, irmãos, esse fato de que Paulo está afirmando que a vontade de Deus é a santificação, já confronta um pensamento moderno entre nós, não só do mundo, mas também dentro da igreja. É aquele pensamento de que eu creio em Deus, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Se você perguntar para ela se ela acredita em Deus, ela vai falar, eu acredito. Se você perguntar para ela se ela acredita em Jesus, ela vai falar, eu acredito. Às vezes ela vai na igreja, é membro fiel, mas ela pensa assim, não, mas da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu faço o que eu quero da minha vida, não. Se a vontade de Deus para nós é santificação, se existe uma maneira de viver que agrada a Deus, então você não pode viver do jeito que você quer. Você precisa viver uma vida que agrade a Deus, que busque agradar a Deus. Esse pensamento, portanto, a gente pode dizer que ele é de Satanás. Se você raciocina dessa forma, ou se vem isso na sua cabeça de, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas a minha vida eu faço com ela o que eu quero, isso é voz de Satanás na sua cabeça. Você tem que falar como Jesus falou para Pedro um dia, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Mas vamos entrar no assunto aqui. 2 pontos, e Paulo diz assim, que se abstenham da imoralidade sexual. Que se abstenham da imoralidade sexual. Se abster é separar, é se afastar, é abandonar, é deixar. Paulo está dizendo, dentro do assunto da santificação, Paulo diz, se abstenham da imoralidade sexual, se afaste, corra, fuja, abandone, deixe,
deixe para trás a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é o coletivo de pecados sexuais. O coletivo de abelha é enxame, não é? Se você fala um enxame de abelha, é porque existem muitas abelhas. Quando a Bíblia fala imoralidade sexual, ela está colocando, vamos dizer assim, num pacote só, todos os pecados sexuais. Tem um pastor que diz que imoralidade sexual é uma gaveta, que quando você abre, você vê lá dentro todos os tipos de pecados sexuais. Adultério, fornicação, e por aí vai. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco aqui. Então, quando a Bíblia fala imoralidade sexual, ela não está falando só de adultério, ela não está falando só de prostituição, ela não está falando só de fornicação. Quando a Bíblia fala imoralidade sexual, a Bíblia está resumindo todos os pecados possíveis sexuais, e dependendo da idade que você tem, você sabe que são muitos os tipos de pecados sexuais, orgias e por aí vai, zoofilia. Existem inúmeros que talvez você nunca ouviu, mas pecados sexuais há inúmeras, dezenas de formas de você pecar sexualmente. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que para ter uma vida santa, você precisa se abster, se afastar, abandonar toda a imoralidade sexual. Ou seja, todos os tipos de pecados sexuais você precisa abandonar. Estudando a passagem, eu me lembrei de uma música. Lá vou eu de novo, né? Eu tinha uma irmã na igreja que eu congreguei na Vida Nova, que um dia ela virou para mim e falou assim, ela é mais velha, ela falou assim, pastor, a gente estava na célula e ela virou para mim e falou assim, pastorzinho, você gosta de uma música, né? Porque assim, sempre eu usei músicas como exemplo. Eu me lembrei da música que a Rita Lee cantava, né? Que ainda existe aí, Amor e Sexo. Quem se lembra qual música é essa? Essa música é Amor e Sexo. Algumas frases dessa música, a música vai falar sobre, na perspectiva da música, a diferença entre amor e entre sexo. E aí tem 3 frases que eu separei da música para encaixar aqui. A música diz assim, amor é cristão, sexo é pagão. Amor é cristão, sexo é pagão. A música faz uma separação entre amor e sexo. Amor é uma coisa, sexo é outra. E aí ele diz, amor é cristão, ou seja, é algo bonito, é algo de valor, é algo do cristianismo. Sexo é pagão. Pagão é assim, é ímpio, não é de Deus não. Então na perspectiva da música, sexo não é de Deus. Em outras palavras é o que está dizendo. Diz assim, amor é divino, sexo é animal. Amor é divino, é de Deus. Sexo é animal, é coisa de instinto. E uma outra frase diz assim, sexo sem amor é vontade. Pode haver sexo com amor, mas o sexo sem o amor é apenas vontade. Me deu vontade, eu fui lá e fiz. Na música ele diz que sexo sem amor é isso, é vontade. Tive vontade, fui lá e fiz. Irmãos, por que eu trouxe essa música? Porque essa música é um exemplo claro de um pensamento que nós temos hoje na nossa sociedade, não é de hoje, mas que tem se aumentado cada vez mais, e deixa eu dizer para vocês, tem invadido a igreja. Qual é o pensamento? É essa separação entre amor e sexo. E por que eu digo essa separação? Porque, irmãos, se a gente faz como essa música, separar amor de sexo, e considerar que amor é de Deus, sexo não é não. Sexo é do diabo, amor é de Deus. A relação sexual é algo animal, é algo do instinto do ser humano, é algo assim que a gente faz e não tem problema e tal. Se a gente faz essa separação, a gente começa a pensar que Deus não está nem aí para o sexo, que Deus não se importa com o sexo. As crianças estão todas lá atrás, né? Então eu posso falar, só tem adulto aqui. Então a gente vai pensar que Deus não está nem aí para o sexo, que assim, Deus está preocupado em você amar, né? Então se você ama sua esposa e tal, é isso que Deus está preocupado. Agora, com quem você faz sexo, quantas vezes você faz, qual o jeito que você faz, Deus não está preocupado. Nem foi Deus que criou o sexo, foi o diabo que criou o sexo. Deixa eu dizer para vocês, se a gente faz essa separação, na verdade essa separação é a ideia de Satanás. É a ideia de Satanás, porque biblicamente não há essa separação entre amor e sexo. Biblicamente, a Bíblia não trata o sexo como uma criação de Satanás. Pelo contrário, muito pelo contrário. Nós poderíamos tratar e poderia dar o tema da pregação de sexo é de Deus. Eu não sei se isso te escandaliza, mas sexo é de Deus. Quem é que criou o sexo, irmãos? Deus.
Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão e Eva, um dos versos de Gênesis diz que e Adão conheceu a sua esposa Eva. Essa palavra que na maioria das Bíblias traz como conheceu, ela tem cunho sexual. O conhecer teve relação sexual. Portanto, irmão, sexo é de Deus. Lá em 2023 eu preguei 28 pregações sobre casamento e preguei 2 sobre sexo. Tem no canal do YouTube. Sexo para o casamento, onde eu mostrei que Deus planejou o sexo apenas para dentro do casamento, e também essa introdutória em que eu mostrei que há várias passagens da Bíblia que nos diz claramente que foi Deus quem criou o sexo para o prazer do marido e da mulher. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7, que na verdade marido e mulher não podem se abster um do outro, que é pecado por motivos banais o cônjuge negar uma relação sexual para o seu cônjuge. É pecado. Já parou para pensar nisso? De que um casal pode estar pecando quando não tem sexo? Paulo fala disso para a gente ver que sexo é de Deus. Provérbios diz que o marido e a mulher devem se deliciar um no outro. Então, para fechar aqui, porque senão eu saio do texto. Sexo é de Deus, irmãos. Por isso que não pode haver essa separação. Por que isso é importante? Eu não estou fugindo do tema. Por que isso é importante? Porque se a gente pensa que Deus não está nem aí para o sexo, a gente desenvolve uma maneira de viver em que Deus está feliz quando eu estou no culto, Deus está feliz quando eu uso terno, Deus está feliz quando eu amo o próximo, Deus está feliz quando eu amo as pessoas, quando eu sirvo na igreja, Deus está feliz quando eu prego, Deus se importa com a forma como eu faço A, B e C. Mas e sobre a sua sexualidade? Para usar uma palavra moderna, não, Deus não se importa muito com isso não. Não tem crianças aqui, tá? Eu mandei no grupo, de madrugada já que eu estava terminando a pregação, mandei no grupo um vídeo pequeno, que eu fui lá, baixei, lembrei dessa entrevista do Craque Neto. Quem conhece o Craque Neto? É um ex-jogador de futebol. Ele deu uma entrevista há uns anos atrás e eu lembrei dessa entrevista. E eu cortei, fiz questão de cortar e mandar lá para vocês verem no vídeo. O entrevistador, eu resumi o trecho, o entrevistador fala com ele que há uns anos atrás ele havia dado uma entrevista e ele havia confessado que ele era viciado em masturbação. E aí o entrevistador, o Abunjara, que é considerado um dos melhores entrevistadores que o Brasil já teve, ele diz assim: o que você me diz sobre esse vício? Resumindo, o que ele diz no vídeo é que eu faço isso porque eu gosto, e ele diz isso: tem pessoas que me criticam, que me corrigem, né, que me chamam a atenção. E aí ele diz claramente: mas se você é crente, acredita em Deus, e aí ele diz: eu não acho que Deus está preocupado se eu estou me masturbando ou não. Esse é o pensamento dessa separação, de que Deus não está nem aí com o que eu faço com os meus órgãos genitais, Deus não está nem aí com a forma como eu exerço a minha sexualidade. Mas percebe como que uma pessoa que raciocina dessa forma é essa pessoa que faz separação. Quem está me entendendo nessa manhã? É um assunto pesadíssimo, né? Mas é para instrução nossa. Deus, ele se preocupa sim, irmãos. Eu responderia para o Neto, se tivesse a oportunidade, e usaria essa passagem. Deus está preocupado sim com o que você faz com a sua sexualidade. E isso vai ficar claro também no próximo texto, no próximos versos. Verso 4, olha o que diz: se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra. Viu como ficou claro? Não, a imoralidade sexual é vago. E de fato é vago mesmo, como eu disse para você, inclui muitos pecados sexuais. Agora, no verso 4, Paulo especifica. Se você está se fazendo de desentendido, eu poderia argumentar dessa forma. Paulo, no verso 4, ele vai dizer: deixa eu falar de algo mais prático. Que cada um de vocês saiba, e o saiba aqui é aprenda a controlar, a dominar o próprio corpo em santificação e honra. Você acha que à luz dessa frase, Deus não está preocupado com o que você faz com o seu corpo? Ele está preocupado. Por isso que para o Neto, eu não acho que Deus está preocupado se eu estou sozinho com o meu próprio corpo ali, fazendo alguns estímulos. À luz dessa passagem, Deus está preocupado sim.
Porque o assunto aqui é imoralidade sexual, e Deus é claro em dizer que você precisa aprender a controlar seu corpo em santidade e honra. Você precisa aprender a controlar o seu corpo. Isso nos aponta para o fato de que nós precisamos usar o nosso corpo para a glória de Deus também. A forma como você usa o seu corpo, ela agrada a Deus também, ou ela pode desagradar a Deus. Portanto, irmãos, Deus está sim preocupado com o que você faz com o seu corpo, especialmente com o que você faz com ele relacionado à sexualidade. Deus está preocupado sim. Se você acha que quando você está lá naquele momento, como o craque Neto lá, Deus não está olhando, Deus no trono dele, ele virou o rosto agora. Deixa eu dizer para você, não. Inclusive há alguns pastores, e eu concordo plenamente, que diz que quem comete esse tipo de pecado está faltando fé. O que isso significa? Que está se esquecendo ou está ignorando de que ali naquele momento Deus está olhando para você, Deus está te vendo, e Deus se importa com o que você faz ali. Então Deus sim, irmãos, Ele está preocupado. E aqui essa passagem já contraria um outro lema da sociedade nossa moderna, que é aquele lema, meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu esse lema? É lema feminista. É um dos lemas do feminismo. Meu corpo, minhas regras. Mas não só das feministas. É lema de toda aquela pessoa que acredita que Deus não está nem aí pela forma como você usa o seu corpo. Então você pode não dizer que o seu lema é meu corpo, minhas regras. Mas se você vive e se comporta pensando dessa forma, consciente ou inconsciente, declarando em palavras corajosamente, como o craque Neto confessou, ou nunca tendo tocado no assunto com ninguém, mas se você, no íntimo do seu coração, pensa, Deus não está preocupado com o que eu faço com o meu corpo, porque Ele me deu esse corpo, é para me aproveitar mesmo do jeito que eu quiser. Não. Deus tem uma maneira certa que Ele deseja que você utilize o seu corpo. Deus está preocupado sim que você aprenda a controlar o seu corpo. Também pode ser o lema daqueles que fazem essa separação de não, Deus está preocupado em salvar a alma e o espírito. Não, Deus está preocupado com a minha alma e com o meu espírito, rapaz, não é com o meu corpo não. Deus está preocupado sim com o seu corpo. Deus se importa sim com o seu corpo. Quem é que criou o seu corpo? É Deus. E detalhe, lembra que Gênesis diz que quando Ele foi criar o seu corpo, quando Ele foi criar o corpo de Adão e Eva, Ele arregaçou a manga e pôs a mão na massa. Gênesis diz que quando todas as outras coisas foram criadas, Deus apenas falou, haja isso e haja aquilo. Mas quando Deus foi criar o corpo de Adão e o corpo de Eva, o que Deus fez? Deus pôs a mão no barro. Você já parou para pensar que o nosso corpo é do jeito que é, tem o formato do jeito que é, porque um dia na criação Deus foi modelando? E eu vou te escandalizar de novo. Isso significa que Deus modelou inclusive as nossas partes íntimas. Um Deus que criou nesses mínimos detalhes o nosso corpo, você acha que Ele não está preocupado com o que a gente faz com o corpo? Ele está preocupado com o que a gente faz com o corpo. E a vontade dele é que a gente aprenda a controlar. Por isso aqui tem um outro pensamento moderno. É o de que, às vezes, e aqui isso a gente precisa confessar que todos nós temos essa impressão. Às vezes parece que o nosso corpo tem vida própria, né? Os homens são mais isso, né? Alguém já falou com você que você não deveria raciocinar com as partes baixas? Estou tentando ser o mais... Mas eu vou usar porque eu quero ser direto aqui, irmãos, para a gente entender como que isso muda a nossa vida. Mas deixa eu dizer, todos somos assim. Eu já ouvi de pessoas casos de mulheres que também são assim, que inclusive não dão certo em relacionamento pela forma como elas são viciadas, de forma que às vezes eu não tenho controle. Deixa eu dizer, de fato, São Francisco de Assis dizia que o corpo é como um irmão burro que eu tenho, que às vezes parece que tem vida própria, e ele dizia, e eu preciso aprender a domar ele como os cowboys lá domam um cavalo. Porque de fato é assim, de fato o nosso corpo ele tem uns instintos que às vezes parece sair fora do nosso controle e ter vida própria. Mas o que essa frase, o que Deus está nos dizendo nessa passagem, é que isso não é desculpa para você. Que você precisa aprender a domar esse corpo. Você precisa aprender a controlar ele.
bota ele na rédea, amém? Aí ele vai tentar, como um animal indomável, tentar fazer sua própria vontade, mas a vontade de Deus é que se dome ele, é que você lace ele, coloque o arreio e controle ele para a glória de Deus. Eu estou sendo claro nessa manhã? Acho que mais claro que isso é impossível, né? A vontade de Deus é que a gente... E aí ele continua: que vocês aprendam a controlar o corpo, não com desejos imorais. Qual que é o contrário de eu controlar o meu corpo? O contrário de controlar o corpo é eu dar vazão, é eu deixar os desejos imorais controlarem o meu corpo e a minha vida. É a mesma coisa de você pegar um animal indomável, pensa em um touro bandido, e você soltar ele. Você já viu aqueles países que tem como é que é o nome? Tourada, que você já viu o vídeo em quando o touro, seja em filme ou real, quando o touro por acaso foge? Como é que é aquela loucura do touro indomável saindo? O contrário de controlar o corpo é você dar vazão aos seus desejos imorais. Irmãos, deixa eu dizer, a gente precisa confessar, a gente pensa merda, a gente pensa besteira, desculpa, a gente pensa besteira, irmãos, amém? Assim, atire a primeira pedra daquele que não vem pensamento errado nenhum na cabeça. Vem, irmãos, vem, deixa eu dizer, é da natureza. Desejos imorais, há quem diga que é como um pássaro que vem voando na nossa cabeça e que a gente não consegue impedir que ele voe. E agora, o ditado diz, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Isso significa que pensamentos, desejos imorais vêm, e esse é o detalhe que a nossa geração, principalmente esses movimentos progressistas, a comunidade, que eu não vou citar a sigla aqui, né? É isso que o mês que vem é o mês do orgulho, não é? Acho que é mês que vem mesmo, né? É isso que a turma do orgulho, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É isso que a turma do orgulho incentiva. Se tem vontade, vai, faça. Se está com vontade, é o que diz, amor sem sexo é vontade. Está te dando vontade, vai e faça. Dê vazão, extravasa. Aí vem a psicologia moderna e diz, você reprimir. Freud dizia que o problema da sociedade é reprimir os desejos. Toda a nossa sociedade moderna incentiva você soltar o touro bandido, soltar o touro indomável e deixa que ele te controle. A ética sexual cristã é o contrário. A Bíblia não nega que às vezes parece um touro indomável mesmo. Mas o que Deus nos ordena, o mandamento do Senhor é: controle. Aprenda a controlar. Aprenda a controlar. Porque a minha vontade para você, para a sua santificação, é que você controle os desejos imorais. Como os gentios que não conhecem a Deus. Quem que é que Paulo está dizendo que não controla os próprios desejos? É quem não conhece a Deus, irmão. São aqueles que não conhecem a Deus, que vivem de acordo com os seus desejos, faz o que dá no instinto. E aí, perdoe minha sinceridade, mas não é muito diferente dos animais, porque é os animais que agem por instinto. Eles é que agem por instinto e faz o que o instinto manda. Nós somos seres racionais, e de que nós temos nossos instintos, mas que nós devemos aprender a controlá-los, porque segundo Paulo, nós devemos controlar o corpo, porque quem se deixa levar pelos desejos morais são aqueles que não conhecem a Deus. Leia Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo. Paulo vai falar exatamente isso, e Paulo inclusive vai ser mais direto. Paulo vai falar de homem deitando com homem, mulher com mulher. Paulo vai falar dessa distorção que existe na nossa sociedade hoje, e que é desde a época do apóstolo Paulo, dessa distorção da sexualidade. No capítulo 1, verso 24, capítulo 1, 18, ele começa dizendo que a ira de Deus está contra essas pessoas, porque elas rejeitaram a Deus, elas não deram glória a Deus, elas viraram as costas para Deus. E qual que é o resultado que Paulo descreve em Romanos 1? Não deixe de ler Romanos 1
na sua casa essa semana. Paulo vai dizer que é o fato deles terem virado as costas para Deus, que Deus os entregou aos desejos mais imorais possível, a ponto de homem se deitar com homem, mulher com mulher, e ali Paulo abre margem para vários os tipos de imoralidade sexual. Portanto, esse mesmo apóstolo Paulo, que aqui está sendo muito mais resumido, ele diz que é quem não conhece a Deus que dá vazão aos desejos, porque quem conhece a Deus, o que fica implícito é, quem conhece a Deus entende que a vontade de Deus é que você aprenda a controlar o seu corpo em santificação e honra. Verso 6, e aqui vai ficar mais pesado ainda. Verso 6, ele diz: e que nesta matéria, ou seja, que nesse assunto, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. O que essa frase ela está querendo dizer? A tradução aqui, o pessoal discute que não ficou muito legal, mas a ideia aqui é a seguinte, de que quando você comete pecados de imoralidade sexual, quando você dá vazão aos seus desejos imorais, você prejudica não só a si mesmo, você peca não apenas contra Deus, você não prejudica apenas a si mesmo, mas você também prejudica outros. E aí fica muito claro, por exemplo, o marido, vou usar cônjuge, né, para não tomar lado. O cônjuge que adultera, ele pecou contra Deus, mas ele também fere grandemente o seu cônjuge. E aquele adultério, se virar divórcio, afeta os filhos. Sim ou não? Percebe como o pecado sexual afeta e prejudica? Vamos falar cadê que eu anotei aqui, ó? Vamos falar do sexo sem compromisso. Vamos pegar os solteiros. Sexo sem compromisso. Quem aqui é da época em que, quando se descobria que dois jovens tiveram sexo, dizia-se assim: fulano fez mal para ciclana? Quem é dessa época? Eu só ouço falar dessa época, né? Fulano fez mal para ciclano. O que está dizendo? Às vezes não foi nem forçado, não foi um abuso sexual. Fizeram, mas a nossa sociedade entendia que fez o mal. Por quê? Porque fez o sexo antes do casamento. Isso era considerado um mal. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia o pessoal incentiva, não faz porque vai ser melhor, vai ajudar até o casamento de vocês. Só que a gente sabe que não. Para pensar no homem e na mulher que tiveram uma relação sem compromisso e a mulher engravidou. E o cara, estou falando casos reais que eu conheço, e o cara, depois que descobriu a gravidez, fez o quê? Meteu o pé. Vamos falar do abuso sexual. Como que é um dos maiores traumas que pode existir na vida de uma pessoa. Vamos falar da pornografia, porque talvez a gente pense, não, pornografia não prejudica ninguém, não. Para pensar na perspectiva de que você está tendo prazer ao ver, ainda que seja por vídeo, uma pessoa, uma mulher, ou pessoas que estão ali se prostituindo, e talvez você diga, não, mas eu não toquei, eu não encostei, mas você está fazendo de uma vida de escravidão daquela pessoa, porque você tem que parar para pensar nisso. Aquela mulher que está ali se dando aquele ato, ela está pecando contra si mesma, contra Deus, ela está se prejudicando. Eu já vi inúmeras matérias de entrevista de mulheres de filmes adultos do passado. Estou lembrando de um caso, eu só não lembro o nome da moça, que ela disse que aquela vida traumatizou, acabou com a vida dela. E são inúmeras as pessoas que estão nessa vida, mas se você conhecesse um pouco a história, não estou dizendo que é todos os casos, ela vive uma vida de escravidão que, de certa forma, ela não consegue nem sair daquilo. Mas não, você está usando aquele vídeo para ter prazer. Entendeu como é que é diabólico também? Resumindo, meu tempo já está acabando. Paulo está dizendo que nesse assunto ninguém defraude o seu irmão, ninguém ofenda. Porque, irmãos, todo o pecado sexual, ele não é um pecado sexual sozinho. Ele vai prejudicar pessoas. É um pecado contra Deus. Você se prejudica. A gente sabe que, por exemplo, no caso do crack neto, a masturbação causa impotência,
Hoje em dia, não sei a sua percepção da sociedade, mas até mesmo, você não precisa ser crente para falar contra a pornografia. A gente vê psicólogos, coaches, inúmeras pessoas. Entra no Instagram e você vai ver quantas pessoas que, se você for ver, não é crente não. Até você vê ateus falando de como que a pornografia prejudica a vida daquele que a pratica. Portanto, você peca contra Deus, você se prejudica e você prejudica outras pessoas também. E aqui ele vai falar a frase mais pesada dessa passagem. Porque contra todas essas coisas o Senhor é vingador. Deus está preocupado com o que a gente faz com a nossa sexualidade. E olha o tom que Paulo coloca. Por que você não deve defraudar o seu irmão? Por que você deve controlar o seu corpo? Porque contra todas essas coisas o Senhor é vingador. Se você conhece a Bíblia, você sabe que ela não é muitas vezes que ela apresenta Deus como vingador. São poucas as vezes em que a Bíblia apresenta Deus como vingador. Mas percebe como que numa passagem como essa, onde o assunto é pureza sexual, controle do corpo, Paulo escolhe exatamente isso para dizer. Leve isso a sério, em outras palavras. Sabe por quê? Porque Deus está olhando. E Ele não só está olhando, como Ele vai julgar todos aqueles que não seguem essa sua vontade. E não só julgar, mas Ele vai ser vingador. Todos aqueles que por meio do pecado sexual peca contra Ele, peca contra si e peca contra outros, Deus há de julgar. Deus há de julgar. Deus vai julgar. Deus leva muito a sério, irmãos, os pecados sexuais, o que a gente faz com o nosso corpo. Verso 7. Antes, deixa eu ler o texto que eu separei de Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os imorais, e a palavra imoral ali resume todos aqueles que cometem imoralidade sexual. Deus está dizendo, a parte desses é o lago de fogo, porque Deus é vingador. Deus não vai deixar barato. E se você já sofreu, seja cometendo ou sofrendo por meio de pecados de moralidade sexual, isso também é uma boa notícia para você. De que ainda que talvez nessa vida você não teve justiça, Deus julgará. Deus julgará. Deus vai ser vingador. A gente, infelizmente, especialmente até mesmo dentro da igreja, a gente vê cada dia mais líderes espirituais cometendo abusos sexuais. E a gente fica, até os ímpios pensam, né? Por isso que eu não acredito em Deus, porque que Deus é esse que deixa isso acontecer na igreja. Quantos casos o João de Deus cometeu? Quantos casos a gente vê de pastores hoje em dia cometendo? E de inúmeras formas. Mas deixa eu dizer, essa passagem traz um certo conforto para todos aqueles que já sofreram com isso. Porque o texto está dizendo, Deus é vingador. Deus vingará. Verso 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para uma vida de impureza, mas para a santificação. Paulo diz em Romanos 6,19: assim como no passado vocês ofereceram seus membros para serem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim agora ofereçam seus membros, e aqui membros é corpo, ofereçam o seu corpo para serem servos da justiça e da santificação. Você precisa pegar esse corpo e domar ele e falar, você vai ser escravo da justiça e da santificação. Paulo em 1 Coríntios 9:27 diz, é por isso que eu esmurro o meu corpo, eu domo o meu corpo para que, tendo levado outros à salvação, eu mesmo não me perca. O próprio Paulo dizia, eu preciso domar o meu corpo. Paulo era solteiro ou viúvo, há uma grande discussão. O fato é que ele não tinha cônjuge. Verso 8 para terminar. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas Deus. É o que ele começou dizendo. Não é palavra do apóstolo, não é palavra do pastor, não é palavra dos seus pais, crentes. Meu pai é crente, meus pais é crente, é careta. Não é palavra deles.
É palavra de Deus. E quem rejeita, poderia traduzir da seguinte forma: quem rejeita a ética sexual cristã, tirada da Bíblia, não está rejeitando homens, pessoas, está rejeitando o próprio Deus. Porque se é Deus quem deseja a nossa santificação, ir contra isso é ir contra o próprio Deus. E ele termina dizendo que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Duas coisas. Deus nos deu o Espírito o quê? Santo, para habitar dentro de nós e para nos santificar. Algum teólogo já disse que o papel do Espírito Santo é nos santificar. Portanto, como que eu vou dizer que eu sou morada do Espírito Santo e eu vou continuar vivendo uma vida de imoralidade, de impureza? Faz sentido, irmãos? E também o que Paulo diz em Corinto: nós somos templo do Espírito Santo. Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios, inclusive tratando desse assunto de como cuidar do corpo. Mas aí é um outro texto que eu não quero trazer para não misturar os dois. Em resumo, é sério que a gente vai acreditar que é morada do Espírito Santo, às vezes dizer que é morada do Espírito Santo, às vezes orar em línguas e dizer: estou cheio do Espírito Santo, e ao mesmo tempo viver uma vida de moralidade, sem controle, assim, como um animal irracional, dando vazão a todos os seus desejos imorais. Mas eu concluo dizendo o seguinte: João 17 nos diz que ao orar pelos seus discípulos, no fim da vida, no penúltimo dia da sua vida na terra, antes da sua morte, Jesus ora assim ao Pai: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Mais um argumento para a sua santidade. Quando Jesus esteve nessa terra, ele viveu uma vida santa. Mas aqui nesse verso ele revela que ele não viveu uma vida santa. Em primeiro lugar foi pensando em agradar o Pai, e é por isso que ele ouviu do Pai: esse é o meu filho amado que só me dá alegria, certo? Então Jesus viveu uma vida santa para agradar o Pai em primeiro lugar, porque ele sabia que uma vida santa beneficia as pessoas e não defrauda, ofende. Mas aqui em João 17 ele revela que ele também se santificava pelos seus discípulos, porque se ele não fosse santo, o seu sacrifício pelos nossos pecados não seria aceito, porque era necessário um sacrifício perfeito, um cordeiro sem mancha ou sem mácula. Portanto, irmãos, lembre-se de que o seu Senhor e o seu Salvador se santificou por você. Quando ele mantinha uma vida santa, ele pensava em você, porque ele sabia que o sacrifício dele, da sua vida na cruz, só iria ser aceito se ele fosse um cordeiro sem mancha, sem mácula. Portanto, todas as vezes que Jesus disse não para o pecado, ele disse sim para você. Portanto, hoje você precisa entender isso. Ao dizer não para o pecado, ao dizer sim para a santidade, para a santificação, você está dizendo não para o mundo e sim para Jesus. Não para o pecado e sim para Jesus, aquele que disse não para o pecado e disse sim para você. Tito 2,14 diz que ele se entregou a si mesmo a fim de nos purificar, de nos resgatar de toda a impureza. Portanto, irmãos, eu posso dizer que, a depender da maneira como você vive a sua sexualidade e que você lida com o seu corpo, você não apenas desagrada a Deus, você não apenas prejudica pessoas, mas eu poderia dizer, usando a linguagem do autor de Hebreus, você escarnece do sacrifício de Jesus. Aquele que viveu uma vida santa e se entregou de forma santa por você na cruz. Portanto, irmãos, é muito sério esse assunto. É muito sério. Ficou pesado hoje, mas é para deixar pesado mesmo, porque vocês viram um texto, ele é pesado. Ele é pesado. Vamos orar? Fique de pé. Acredito que eu passei uns minutinhos Finalizo com 3 perguntas e uma afirmação. Primeiro, você pode dizer que tem crescido na maneira de viver que agrada a Deus, para resumir essa pregação?
Segundo lugar, você vive a sua sexualidade de forma santa e agradável a Deus? Terceiro lugar, você tem pecados sexuais que precisa confessar e abandonar? Paulo termina a oração do capítulo anterior orando assim no verso 13: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Percebeu porque que Paulo ora? Para que Deus torne essa igreja santa, para que naquele dia eles estejam sem culpa diante de Deus. Portanto, ainda que você tenha cometido pecados sexuais, há uma boa notícia: Jesus morreu por esses pecados, Ele pagou o preço, Ele te perdoa. Eu já cometi pecados sexuais, inclusive depois de cristão. Jesus perdoa, irmãos. O chamado dessa pregação é: arrependa-se, receba o perdão dele e mude a rota da sua vida para viver uma vida que agrada a Deus em todas as áreas, e hoje especialmente na sua sexualidade, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu sei, Pai, que é um assunto difícil de tratar, pesado, especialmente por causa da geração em que vivemos, Pai, que prega tudo o contrário ao que eu expus aqui da Tua palavra. Tudo o que essa passagem diz sobre a sexualidade, sobre a santidade, sobre o trato do corpo, esse mundo, as ideologias, a psicologia moderna, as músicas, pregam o exato oposto. Parentes, familiares, hoje em dia, infelizmente, até pais aconselham seus filhos de forma oposta a tudo que o Senhor diz nessa passagem. Portanto, é nadar duramente contra a maré, e não apenas uma maré mansa, mas uma corrente impetuosa do mundo, das ideologias, dos ensinamentos dos pais modernos. É nadar duramente contra a corrente, ficar com a Tua palavra, não apenas sobre a santidade, mas sobre a sexualidade. Portanto, Pai, a minha oração é como a de Paulo, no verso 13 do capítulo anterior. Eu oro para que essa igreja cresça em santidade. Eu oro que não apenas a igreja, mas eu me incluo, que a gente cresça em santidade, que a gente cresça em aprender a domar o nosso corpo, os nossos desejos, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, para honrar o Teu sacrifício, para servir ao bem das pessoas e não prejudicar, para honrar o Senhor, honrar o que o Senhor fez, a vida santa que o Senhor levou, Pai. Lembrando que o Senhor há de vingar todos aqueles que se entregam à moralidade. O Senhor há de condenar todos aqueles que se entregam à imoralidade sexual. E que a gente possa, como Paulo orou e eu oro, repito essa oração, que possamos nos encontrar naquele dia, santos, isentos de culpa, na volta do nosso Senhor, para que a gente possa ouvir naquele dia, inclusive relacionado à nossa vida sexual e à forma como lidamos com o nosso corpo: eis o meu filho, que me deu alegria, que viveu uma vida que me agrada. Que o Teu Espírito Santo nos santifique a cada dia, a cada momento, para a glória do Senhor. Pode se sentar.